Olá, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Liliths, este podcast que fala de mulheres que fizeram e que fazem história. Depois de um tempo de pausa, estou aqui de volta por uma ocasião muito especial e estou gravando esse episódio no Dia Internacional das Mulheres, um dia marcado por muita luta, né? Que é um dia que tem uma representatividade grande e que a gente não pode esquecer do simbolismo desse dia. E eu vim para uma ocasião muito especial para celebrar o primeiro Oscar que o Brasil ganhou. E esse Oscar, ele veio através de uma história que tem uma mulher como protagonista. Isso é muito simbólico. Então eu não poderia deixar de gravar esse episódio. Então vamos lá começar a falar de Eunice Paiva, Fernanda Torres e o primeiro Oscar brasileiro, gente. A gente conseguiu! Enfim, como uma grande fã, acompanhei de perto tudo que vinha acontecendo com a Fernanda Torres e com a repercussão que o filme vinha tomando. Desde novembro eu comprei o ingresso no pré-lançamento e já estava muito ansiosa porque o filme já vinha tendo uma aceitação e uma repercussão muito grande antes mesmo de chegar aos cinemas brasileiros. 14 minutos de palmas no Festival de Veneza, então assim, é muito lindo isso. Então, assim, por vários momentos eu senti muita vontade de gravar um episódio falando de Fernanda Torres, falando de Eunice e de Fernanda Montenegro. E eu ficava sempre nesse movimento, não, agora eu gravo, agora. E eu decidi gravar esse episódio agora, porque, enfim, encerrada todas essas premiações e toda essa repercussão. Então, vamos falar dessas mulheres incríveis aqui nesse episódio, porque eu ainda estou aqui, tem em evidência a história de Eunice, representada por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Então, assim, são tantos os simbolismos, é uma história tão rica, enfim, que é até difícil saber por onde começar. Mas vamos começar falando de Eunice. A Eunice é uma mulher muito representativa, assim, muito importante se a gente parar para pensar. Uma mulher que se formou em letras, eu estava pesquisando aqui e vi que ela primeiramente era formada em letras, se casou aos 23 anos com Rubens Paiva, teve 5 filhos. E em 1971, a vida dela foi marcada por uma tragédia, como o filme representa, né? Que foi o desaparecimento do Rubens Paiva. E aí, enfim, ali o filme mostra todo esse processo de como é que foi, um processo muito doloroso, e ela precisando sustentar aquilo, porque precisava cuidar de 5 crianças, e como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou me sustentar financeiramente, enfim. Ela teve que se reinventar ali nesse processo. E nisso ainda passou por 12 dias sendo torturada lá no DOI-CODE, assim, que foi muito forte, e todo aquele processo, as crianças sozinhas, enfim, a outra filha também estava ali. Enfim, muitas dores que essa mulher passou, né? E depois de tudo isso, né, de ter sido torturada, o desaparecimento do Rubens, 2 anos depois ela resolve voltar para a faculdade e iniciar o curso de Direito em 1973. E, gente, assim, mostra como é que essa mulher é à frente do tempo dela, né? Porque hoje, se a gente parar para pensar, uma mulher aos 47 anos se formando, isso já chama atenção, mas que bom que isso tem se tornado cada vez mais comum. Eu sou uma mulher que me formei aos 39 anos em psicologia, então, assim, a psicologia é a minha segunda graduação, eu iniciei meu curso aos 35 anos, né? E me formei aos 39. Então, eu me conectei com a Eunice nesse aspecto, né? O direito foi a segunda graduação, ela decidiu, e lá na década de 70, ela se formar aos 47 anos, enfim, isso é muito à frente do tempo. E além disso, não bastasse, ela trabalhou ativamente pelos direitos humanos das pessoas desaparecidas. Ela transformou a sua dor numa causa de lutar pelos familiares e pelos direitos dos desaparecidos que foram torturados e desaparecidos da ditadura militar, e pela causa indígena. Então, assim, gente, além de dar conta das 5 filhos, ter que se reinventar,
cuidar desses meninos, e ainda se formou e foi lá e lutou pelos direitos das pessoas que estavam vivendo a mesma dor que ela e pela causa indígena. Uma cena muito simbólica do filme é o momento que ela finalmente consegue um atestado de óbito do marido depois de muitos anos de luta. E ela traz até que, assim, é estranho, né, uma pessoa se sentir feliz por conseguir um atestado de óbito, mas vocês imaginam a dor dessa mulher de não saber o que aconteceu, de não ter o corpo do seu marido para velar. E isso para o processo de luto é muito importante. Então é como se fosse um ciclo em aberto que ela não conseguia fechar. Então esse atestado de óbito, ele vem como um fechamento desse ciclo extremamente doloroso. E aí a gente vai para Fernanda Torres. Fernanda Torres, que representou magistralmente essa mulher. E assim, como fã dessa grande atriz, eu tenho que dizer que, tipo, foi muito forte, assim, de ver a capacidade e a genialidade da Fernanda Torres representando Eunice Paiva. Porque, assim, a gente tá acostumada com a Fernanda Torres como Vani dos normais, como, enfim, como Fátima de Tapas e Beijos. A gente tá muito... É a imagem da Fernanda que a gente tem mais familiarizada, digamos assim. A Fernanda atuou em outros filmes, mas o que a gente tem de maior acesso à Fernanda é Vani e Fátima, uma atriz de comédia brilhante. E aí ver Fernanda Torres atuando como Eunice Paiva nesse papel de contenção, porque ali ela está contida, né? Ela precisa se conter para conseguir dar conta de tudo isso que ela está atravessando. E assim, genial, brilhante, não foi à toa que isso tomou uma proporção muito grande, né? E aí o filme, enfim, internacionalmente aclamado, ganhou vários prêmios. Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. Eu me emocionei demais, assim, na cerimônia de premiação. E ela vai e dedica o prêmio à mãe, que há 25 anos estava ali também concorrendo. Gente, isso é de uma beleza que já vale o Oscar. Para mim, só essa história já valia o Oscar. Ela estava ali concorrendo a um prêmio, a mãe dela estava ali com o mesmo diretor há 25 anos concorrendo a um prêmio. Então, assim, né, é genial e fascinante em muitos aspectos. Então, assim, acompanhei muito emocionada, acompanhei de perto como uma boa fã, apaixonada, assim, comentava todos os posts, ela fez entrevistas. Ela se comportava assim, ela deu entrevistas brilhantes, falando inglês perfeito, muito bem-humorada, enfim. E a Fernanda Torres, eu acho que ela me fascina no sentido de, tipo, ela tem uma capacidade, um carisma enorme. E ela é, ao mesmo tempo, muito elegante e muito bem-humorada e muito sagaz. E, ao mesmo tempo, muito consciente das causas e de tudo que ela representa. Então, ela traz pautas muito importantes. Então, ela é um mix muito genial, né? Então, ela não deixa de militar, ela não deixa de falar das causas políticas, ela não deixa de falar de que esse filme representa um momento muito duro na história do Brasil. E, além de tudo, esse filme é muito importante por causa disso, para que a gente não se esqueça do que a gente viveu. E a Fernanda Torres, nas entrevistas, fazia piadas e não deixava de posicionar. E, assim, o que eu achei também de mais brilhante em todas essas entrevistas que eu vim acompanhando da Fernanda Torres é que ela nunca deixou de exaltar Eunice Paiva. Isso é tão bonito, gente, assim, dela exaltar essa mulher, dela não trazer para ela esse mérito. Ela sempre fez questão de dizer que a gente precisa pontuar que esse filme está tomando essa proporção por causa de uma mulher chamada Eunice Paiva. Então, isso é de uma generosidade, na verdade, assim, do reconhecimento de que isso se dá devido à história que essa mulher construiu. Ela tá ali representando essa história. Então, ela disse que
numa das entrevistas do Oscar, ela disse que ela tem certeza que isso começou com a Eunice Paiva lá atrás e que isso tudo acontece graças a Eunice Paiva, que lá na década de 70 fez tudo isso, teve toda essa história de vida e que ela só estava sendo o cavalo, ela só estava representando essa mulher. E muito bonito também o discurso de agradecimento do Walter Salles, exaltando e dedicando o prêmio à Eunice Paiva, que isso tudo só tinha acontecido por conta dela, e dedicando também a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, que representaram a Eunice Paiva. Então, todo esse movimento é muito uma celebração à história dessas mulheres, a história de Eunice Paiva, a história de Fernanda Torres e de Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, gente, assim, eu não consigo nem dizer, eu me emociono. Fernanda Montenegro, nesse filme, ela não precisou dar uma palavra para tocar a gente. Eu tô aqui emocionada. E é uma atriz, assim, aos 95 anos, gente. Ela vê essa filha sendo premiada, ela atuando num filme, enfim. Eu fico até sem voz. E aí, essa mulher representa ali, ela entra naquele final, ela não dá uma palavra e ela atravessa a gente como uma flecha. E assim, ela dizer da premiação da filha e que ela já estava quase chegando aos 100 anos e que ela pôde viver para ver isso. Então, gente, tudo isso me tocou demais, assim, eu fiquei muito atravessada por toda essa história. Acompanhei de perto tudo isso, toda essa premiação, tudo que eu podia comentar, porque, assim, é muita felicidade ver a nossa história, ver nossas mulheres sendo exaltadas no exterior, né, dessas mulheres, e essa história que foi capaz de furar a bolha, né, porque, assim, o Walter Salles, ele foi muito genial também, de não explorar cenas de violência, ele não precisou disso. Ali é a história de uma mulher que vive um drama de desaparecimento do marido, com 5 filhos para criar. E, assim, a Fernanda Torres até fala de uma conversa com a Fernanda Montenegro, de que ela, na interpretação, de que ela não podia entrar muito no drama. E aí ela fala de Hécuba, né, uma personagem dramática da tragédia grega, e que ela não tinha tempo para ficar ali chorando e se lamentando, e como que foi para ela essa conversa com a mãe em termos dessa interpretação. Então, assim, isso é muito representativo, né? E tudo isso acontecendo em pleno carnaval, gente, a gente ganhou o primeiro Oscar em pleno carnaval. Então, assim, foi um alinhamento de astros perfeito. O Brasil todo, assim, celebrando a nossa cultura no carnaval e celebrando o nosso cinema brasileiro. Então, isso é lindo demais. E eu não poderia deixar de falar sobre isso, ainda mais que uma mulher é o centro da história. Então, assim, vamos celebrar, vamos viver a história, vamos celebrar a nossa cultura, celebrar o nosso cinema. Inclusive, dia 13 de março, sai o filme Vitória, da Fernanda Montenegro, gente, é isso, uma mulher aos 96 anos, ela vai fazer 96 anos esse ano, tá lançando um filme, gente, isso é incrível. E esse filme foi gravado, acho que há 3 anos atrás, enfim. E aí vale conferir, vamos lotar as salas, vamos celebrar o cinema brasileiro, a história do Brasil, então vamos assistir Vitória, viu, gente? Então, é isso. Esse é o nosso episódio de Lilith, sobre essas mulheres incríveis e sobre a nossa cultura e o cinema brasileiro. Até o próximo episódio, gente.